verdadeira romaria de solteironas e casadoiras à Avenida Afonso Pena. Afinal, o doutor é separado em um dos melhores partidos da praça. Destaque na edição de novembro do Correio ABO, órgão informativo da Associação Brasileira de Odontologia, seção de Minas Gerais, a entrevista com o professor da Faculdade de Odontologia da UFMG, Pedro Nunes Vieira, que fala da sua especialidade, a ergonomia como prevenção do lesão por esforço repetitivo, que, segundo aquele odontólogo, não é uma doença nova, mas só agora está ganhando espaço na mídia, porque, atualmente, com a ergonomia, dá-se mais ênfase à medicina do trabalho. Curtas e doces. O Minas Tênis Clube, através do projeto Cabeça de Prata, promove no próximo fim de semana um tour de seus integrantes pela histórica São João del Rei. E nesta quinta, a partir das 19h30, na sede do Minas 1, um happy hour animado pelo conjunto Freelance. Permanece aberta até 1º de dezembro, na sala Celso Renato, do Centro Cultural da UFMG, a mostra de pinturas de Gustavo Fulgêncio. O presidente nacional da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, professor Ayrton Young, e o delegado regional da entidade, professor Norma José de Andrade Junho, pedem nossa presença na solenidade de encerramento do ciclo de estudos de Política e Estratégia, turma de 96, dia 27 às 20h30, no Palácio das Artes. A todo pano, no último fim de semana, o restaurante Ao Grill do Ponteio Lar Shopping, e que serve com certeza as melhores carnes da cidade. A Cotê, Marcelo Benfica. Faça parte da nova geração. É o deputado estadual Ivair Nogueira, que foi prefeito de Betim, essa cidade que está com um crescimento acentuado, aqui muito perto de Belo Horizonte, e também foi candidato à reeleição, agora não à reeleição, mas a um novo mandato, e não se elegeu. Por que você não se elegeu novamente, Ivair? Na verdade, Betim teve uma disputa acirrada, né? Onde o Partido dos Trabalhadores, que estava com a máquina administrativa na mão, apresentou um candidato, eles têm uma boa arrecadação, Betim, e nós dividimos. A direita dividiu e proporcionou a vitória do PT. Mas mesmo assim foi uma disputa bastante acirrada e que nós demos muito trabalho ao Partido dos Trabalhadores, que contava com a eleição fácil e que, na verdade, nós tivemos uma disputa acirrada e eu acho que o Betim ganhou com isso. Como é que foi a diferença lá? Foi pequena, né? O candidato, Números redondos. O candidato do PT teve uma diferença de 6 mil votos. Teve 37 mil votos contra 31 mil votos meus e 29 mil votos do PSDB. Do Carlyle, né? Quer dizer, se você estivesse segundo turno lá, seria outra história, né? Ou se tivesse unido, né? Que na verdade, tanto eu como o Carlyle fazemos parte de um mesmo grupo e não houve um entendimento e acabamos dando uma vitória ao Partido dos Trabalhadores. Em termos no estadual, você é o majoritário lá, né? Sou majoritário para deputado estadual. E o federal, quem que é o O majoritário? federal é o deputado Vitório Medioli. Que apoiou o Carlyle. Que apoiou o Carlyle. E o peso dele foi importante lá, né? Ele inclusive tem investimentos na área de imprensa lá, de comunicação e tudo. Tem, o Vitório Medioli tem um jornal tradicional na cidade, que é o Jornal Tempo, é um empresário estabelecido em Betim e tem também a sua participação e também é majoritário no município como deputado federal. Sinceramente, você acha que a administração do PT foi boa lá para o município? Você que tem uma autoridade para falar sobre isso lá. Não, na verdade é o seguinte, eu acho que a gente não pode deixar, mesmo sendo adversário, a gente não pode deixar de reconhecer os méritos, né, de uma administração. Eu acho que a atual prefeita, o Partido dos Trabalhadores, fez uma boa administração em Betim. Também nós temos que levar em consideração que Betim hoje é a primeira arrecadação do município de Minas Gerais. Então isso proporciona a qualquer prefeito, né, não tirando o mérito da atual administração, de fazer uma boa gestão. E foi o que ocorreu, muito embora eu particularmente, como ex-prefeito, conhecedor da máquina, eu entendo que eles poderiam ter feito muito mais. E, na verdade, eu acho que gastaram muito inchando a máquina administrativa e fazendo alguns investimentos que talvez não teria feito. E essa arrecadação já está pesando para mudar a cara de Betim, que era conhecida como uma cidade dormitório, né, o Ivair? É verdade. Betim hoje tem mudado a sua cara. E, além do mais, Betim hoje ele tem uma grande capacidade de endividamento, uma grande capacidade de pagamento. Tanto é, a hora que saem aí as linhas de financiamento, Betim é uma das poucas cidades de Minas Gerais e do Brasil
a oferecer condições para se habilitar. Eu acho que Betim, com a arrecadação que tem, com o apoio do governo do Estado, o governo do Estado, através do governador Eduardo Azeredo, julgou recursos lá em obras de saneamento básico, no projeto Soma, com pavimentação asfáltica. Então foram muitas obras importantes com a parceria do governo do Estado e até do governo federal, que também agora libera recursos para a construção de uma grande avenida que vai ligar o centro de Betim à periferia e vai interligar também com a Via Expressa, que também será outra alternativa para quem sai de Belo Horizonte, vai deslocar a Betim sem ter que usar a BR-381. Que é a Fernão Dias que está sendo duplicada agora, né? Que passa ali ao lado de Betim, né? É verdade. Mesmo sendo duplicada, nós temos aí um congestionamento muito grande no trecho Betim-Belo Horizonte. E a grande alternativa é a conclusão da Via Expressa, que a gente conta com a colaboração do governo do Estado. Essa Via Expressa vai sair ali na CRUP, mais ou menos? Na antiga CRUP, né? Na antiga CRUP. Ela já encontra hoje concluída. É a alfândega seca ali, né? Isso, ela já encontra concluída até Contagem, e nós estamos pleiteando a conclusão da Betim. Para terminar? Faltam, na verdade, faltam 10 quilômetros, mas desses 10 quilômetros tem alguma parte já concluída, as obras de arte já estão prontas. Então, hoje o que está se prendendo hoje são 2 trechos de apropriação, englobando parte de adutora da Copasa, e que depende também de uma parceria da Prefeitura de Betim, de Contagem do Governo do Estado. E pavimentação asfáltica de um grande trecho também. Qual que é a população hoje de Betim, Ivaí? Betim hoje tem uma população estimada em torno de 300 mil habitantes. A influência da Fiat lá é muito grande, né? Olha, eu acho que a Fiat tem um papel preponderante no crescimento e no desenvolvimento de Betim. Eu acho que através da Fiat, que inaugurou em 1976, ela não só levou novos investimentos, mas como também deu à cidade a condição, através da sua receita, de resolver os seus problemas. Eu tenho dito por aí que, se Betim não tivesse tido a Fiat, talvez poderia estar na situação de Ribeirão das Neves, que hoje é uma cidade próxima a Belo Horizonte, conta com um crescimento desordenado muito grande e, na verdade, não tem receita para resolver os seus problemas. Betim, graças a Deus, nós devemos muito à Fiat Automóveis e agora, recentemente, a Fiat está levando uma fábrica de motores, mais um grande investimento para Betim. Eu acho que com isso vai resolver um grande problema, um grande desafio que nós enfrentamos no momento, que é o desemprego. Então nós devemos muito à Fiat Automóveis e também às indústrias que com a Fiat Automóveis foram para Betim. E sua atuação na Assembleia Legislativa? Como é que você pode analisar lá friamente? Olha, a atuação na Assembleia, eu considero positiva, né? É o primeiro mandato, é uma experiência inovadora. O Poder Legislativo hoje, né, muita gente confunde o papel do deputado, de levar obra, de conseguir muita coisa, de fazer obras. E as obras estão afetas ao Poder Executivo. Mas nós temos lutado aqui com a nossa influência, não só na parte legislativa, aqui na Assembleia, onde temos um bom ambiente, como também junto ao Governo do Estado, que tem liberado recursos para Betim. Acho que esse é o nosso papel, e não só para Betim. Nós estamos atentos aos problemas de Minas Gerais, que o deputado não é só de uma cidade, e nós estamos aí procurando, né, estar a par das grandes discussões de Minas Gerais e do país. Estamos dentro das nossas possibilidades, contando com o apoio do Governo do Estado, de poder transformar a nossa influência em obras importantes para o nosso município e para o Estado. Você já está pensando em um novo mandato para 98? Não, eu acho que ninguém é candidato de si próprio. Eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que ouvir as bases, depende muito do povo. Eu acho que nós temos um grupo político, temos que ouvir muito, e se for da vontade do povo, a gente possa recandidatar a deputado estadual, eu coloco meu nome à disposição. Mas eu acho que nós temos que discutir muito. Betim tem bons nomes, e através da discussão com o grupo, com o pessoal do município, das regiões, nós vamos ver quem que é o melhor nome para representar o município. Você está pensando em Brasília ou não? Não, não. Para 98? Não. Deputado federal, eu acho que o negócio não passa pela minha cabeça. A gente sabe... projeto, não? Não. A gente sabe das grandes dificuldades que o deputado federal tem, né, Zé? Eu acho que, como deputado estadual, além de você estar próximo às suas bases, você tem um poder muito maior de influência e de conseguir as coisas mais facilidade. Como é que você enxerga o governo do Eduardo Azeredo, você como deputado estadual? Olha, o governo do Eduardo Azeredo, eu acho que ele tem sido, assim, dentro das dificuldades que o país atravessa no momento, o próprio governo federal, com a escassez de recursos que tem, ele tem procurado administrar os recursos que Minas Gerais tem. Eu acho que tem falhas, como todo governo tem, né? Eu acho que o governo do Estado tem feito algumas coisas. A 381 foi uma obra importantíssima que o governo fez e que vai trazer reflexos aí positivos para o Estado e para as cidades que estão situadas ao longo da 381. Tem outras obras importantes, agora ligando Salinas, a Bahia. Então, acho que são obras importantes, são corredores importantes que vai trazer realmente reflexo positivo. Tem falhas no governo Eduardo Azeredo, acho que a própria escassez de recursos tem trazido fatos negativos.
eu tenho dito, já disse ao próprio governador, que, na verdade, às vezes ele faz algumas coisas e não divulga. Uhum. Oi, Ivaí, para encerrar, a sua opinião sobre a eleição na mesa da diretoria da Assembleia agora no princípio do ano, né? Vamos ter um novo presidente lá. Como é que está correndo isso lá, as demarches entre os deputados? Não, eu, desde o princípio, já prometi o apoio ao deputado Romeu Queiroz, que é uma grande liderança, é uma pessoa que tem um melhor relacionamento com os deputados da Assembleia, é um amigo, é um companheiro, tem grande influência e é líder nato. Eu acho que o Romeu vai representar muito bem. Presidente, né? Já foi presidente, tem experiência, sabe valorizar os deputados, e o meu compromisso é com o deputado Romeu Queiroz, que eu realmente acho que é uma grande expressão política e tem condições não só de ser presidente da Assembleia, mas também galgar outros cargos importantes. Você acha então vai ser tranquila a eleição dele para presidente, sucedendo ao Agostinho Patrus? Eu acredito que sim, porque ele soube trabalhar, ele soube conversar com os deputados, é o grande nome para ocupar a presidência da Assembleia Legislativa. Ok, muito obrigado ao deputado estadual Ivaí Nogueira e ex-prefeito de Betim pela sua presença no nosso programa. Pedindo ajuda ou corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo o teu querer. Nós devemos só crer onde... Neste sábado, o melhor da música evangélica. Carlos Vicente, Nelson Silva, J. Neto, Banda Rema, Elias Júnior, Pedro Neves, Banda Luz, Cassiane. Santo, Santo é Senhor, para sempre cantar. Gospel Line, neste sábado, 11 da manhã. Fim de ano na Record. Dia 16, de Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré. Minissérie em 8 capítulos, com Robert Powell, Anthony Quinn, Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Cláudia Cardinale, James Mason, Christopher Plummer, Olivia Hussey, Rod Steiger, Peter Ustinov, Michael York, Laurence Olivier. O maior elenco já reunido para contar a mais bela de todas as histórias. Jesus de Nazaré.
E ainda 2 minisséries inéditas na TV. Dia 16, a conquista de um território transformando o destino de 2 nações. Aqui não é América, é o México. Texas, com Maria Conchita Alonso e Patrick Duffy. E no dia 19... O que está acontecendo? Não tem ninguém pilotando o avião. O impossível acaba de acontecer. Olhem à sua volta. Da obra de Stephen King, Uma Fenda no Tempo. 3 superproduções no fim de ano da Record. Olá, amigos da Rede Record de televisão de todo o Brasil. Muito bom dia. É um prazer imenso podermos estar com vocês mais este sábado, o Espaço Evangélico entrando em sua casa, em seu lar. E hoje nós estaremos debatendo mais 2 temas muito polêmicos. Muitas questões, muitas controvérsias dentro desses 2 temas desta manhã. O primeiro deles, nada mais, nada menos do que dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é o tema, o primeiro tema a ser debatido aqui hoje no Espaço Evangélico. Quantas pessoas não discordam de muita coisa, não aceitam, mas escrito está. E aí, com quem ficar? Para que lado nós vamos tender? Naquilo que está escrito na palavra de Deus, que temos que ser fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas e fazer prova dele? Ou naquela corrente que diz que isso não é muito certo e que as pessoas não podem ser levadas por esse vento de doutrina, enfim. E o nosso segundo tema dessa manhã é o seguinte, é o tema do criacionismo e do evolucionismo. Muitas pessoas se perguntam se a teoria de Charles Darwin seria a verdadeira, a teoria da evolução humana, afinal de contas, de onde veio o homem, o que nos fala a palavra de Deus, ficar com quem? Com os cientistas ou com o que nos diz a Sagrada Escritura? Bem, muitas dúvidas também existem em cima desse tema. Mas nós vamos então apresentar os nossos convidados a você dessa manhã. Eu tenho aqui o presidente da Marcha Liberta Brasil, o pastor João Gonçalves, que está conosco nessa manhã. O pastor da Assembleia de Deus, da L2 Sul, o pastor Botelho, que é vice-presidente da Assembleia de Deus. E o pastor Barcelos, que é professor do Centro Teológico aqui de Brasília. Nós vamos então à nossa primeira matéria sobre o tema dessa manhã, o dízimos e ofertas. E logo após eu volto com as primeiras considerações dos nossos convidados. Enquanto isso, você vai ligando para o seu irmão, da sua igreja, da sua denominação ou de outra denominação. Vamos estar juntos nessa manhã. Hoje nós estamos aqui ao vivo da capital, ao vivo. Estamos aqui da capital federal, com todos vocês nessa manhã de sábado. Vamos então à nossa matéria, daqui a pouco nós voltamos aqui dos nossos estúdios. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em Malaquias 3:10, Deus fala explicitamente a respeito do dízimo. De modo semelhante, em Êxodo 35, versículos 5 e 6, o Senhor, através de Moisés, manda que o povo traga suas ofertas para o tabernáculo. Como as pessoas veem a questão dos dízimos e das ofertas nos dias de hoje? Oferta sim, dízimo não, porque o dízimo é bíblico, né? Mas isso era a lei antiga de Israel. Hoje não. É claro que para uma denominação sobreviver precisa de doação. Então cada um doa de acordo com seu coração. Não obrigar a dar tal quantia. Isso de acordo com as escrituras é errado. A igreja tem que se manter de alguma forma, né? Não pré-determinado, claramente, mas da maneira que você puder, eu acho que pode, sim. Eu acho que tem que ter uma oferta, né? Todas as igrejas têm que ter, né? Porque como que ele vai pagar a luz, essas coisas, eu acho que cada um tem que colaborar realmente, né?
Só que não tem que ser aquela exploração, entendeu? De pastores ficar pedindo, sabe, exigindo 10º, isso, aquilo, tá? Acho que o certo é as pessoas mesmo reconhecer e dar uma cooperativa, né? Simplesmente isso. Eu acho que só tem que dar o dízimo quem pode, entendeu? Eu acho que as igrejas forçam muito, para quem não pode dar também. É muita alienação. Quase se torna uma obrigação quando o pastor ou o padre diz a respeito do dízimo, né? Quase se torna uma obrigação para cada um, então a pessoa fica no ato sem ação, vai lá e dá o dízimo, entende? Eu acho, essa é a minha opinião, né? Sei lá, de repente ajuda, você entendeu? Ajuda para construir mais igreja, entendeu? Eu acho que sou a favor. Cada um dá porque quer, né? Não é obrigado a dar, mas se tá lá porque tá dando com a própria mão, dá porque quer. Não tá sendo obrigado a dar. Bem, nós estamos de volta com o Espaço Evangélico, hoje aqui de Brasília, e eu quero cumprimentar os nossos convidados que estarão hoje debatendo essas duas questões. Em primeiro lugar, pastor João Gonçalves, bom dia, obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Bom dia, pastor Eduardo, uma alegria estar com os irmãos e com os queridos telespectadores. Pastor João Gonçalves, dízimos e ofertas, suas primeiras considerações. Em primeiro lugar, que dízimos e ofertas é um preceito bíblico, nós aprendemos sobre isso vastamente desde o início de toda a história da Bíblia até o final. Então é um assunto que a gente vai ter muito a falar, porque é tudo fundamentado na palavra de Deus. Pastor Botelho, obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Dízimos e ofertas, pastor. Eu gostaria de, antes de mais nada, desejar um bom dia para todos os telespectadores. E sobre dízimos e ofertas, como falou aqui o pastor João Gonçalves, é uma coisa que já nasce conosco desde o momento que a gente frequenta a igreja, a gente aprende, porque está inserido dentro da palavra de Deus, tá certo? Acredito que o dízimo e a oferta não podemos encarar como um jugo, mas como uma bênção para nossas vidas. Muito bem. Quero também cumprimentar o nosso querido pastor Barcelos. Pastor, obrigado pela presença do senhor no nosso programa mais uma vez. Bom dia e suas primeiras considerações. Prezados telespectadores, bom dia. É com muito prazer que participo deste programa. Somos honrados com esse convite. E acerca de dízimos e ofertas, eu considero uma dívida. Viu? É quase que uma obrigação. Só não é obrigação porque nós estamos no período da graça, o dízimo. E a oferta é como o pastor Botelho já falou. É uma bênção que nós temos de colaborar. Por exemplo, eu estou alegre por estar colaborando neste programa. E cada servo de Deus deve ficar alegre por colaborar com a sua igreja para coisas tão boas como seja transformação de vidas, edificação de templos, auxílio aos necessitados e outras coisas que as igrejas evangélicas fazem quando estão obedecendo corretamente à palavra de Deus. Pastor Barcelos, quando é que se deu a instituição do dízimo? A instituição do dízimo? A instituição do dízimo foi uma coisa que surgiu antes da lei. Então o dízimo não pertence ao legalismo. O dízimo, a circuncisão, a guarda do sábado, que a pastora Valnice agora anda muito preocupada com isso, viu? Tudo são coisas que surgiram antes da lei. O dízimo foi uma coisa espontânea, viu? E Abraão, que é o pai dos crentes, é considerado o pai de todos aqueles que creem, da fé, o protótipo dos crentes em Jesus Cristo, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Ora, Melquisedeque era um sacerdote lá de uma cidade chamada Salem, que hoje corresponde a Jerusalém, e não pertence à estirpe dos judeus. A Bíblia é uma coisa fabulosa, não é? O maior vulto do Antigo Testamento não é judeu nem ancestral dos judeus. É esse tal desse Melquisedeque. E Abraão pagou espontaneamente o dízimo para ele, e ele abençoou a Abraão. Depois, voluntariamente, espontaneamente, Jacó teve lá um sonho, viu uma escada que subia para o céu, e coisas subindo e descendo, e coisa, e foi prometer ao Senhor, se tu me abençoares e coisa. Aí já houve assim um certo, uma troca de interesses, que eu creio que não deve presidir a ideia daqueles que contribuem. Mas Jacó fez isso, tu me abençoares de tudo quanto eu ganhar, eu te darei o dízimo. Então foi assim que surgiu essa história do dízimo.
Muito bem. E você que está em casa vai tirar suas dúvidas no programa dessa manhã, vale a pena você ficar com a gente aí. Bem, pastor João Gonçalves, muita gente questiona, não aceita, as pessoas, geralmente aquele novo convertido, né, demora um pouquinho a aceitar essa questão. Por que essa resistência, pastor João? Bom, em primeiro lugar, porque eu entendo que o ser humano é um ser muito materialista. Aliás, nós vivemos numa sociedade exageradamente materialista, consumista, e isso faz com que as pessoas se prendam à matéria. E dinheiro é matéria. Mas a palavra de Deus nos ensina claramente que é uma bênção nós sermos dizimistas. Aliás, eu queria até discordar desse princípio de dizer pagar o dízimo, no sentido de que dá a impressão que é uma obrigação você pagar. A nossa compreensão é que o dízimo deve ser devolvido, porque se tudo é de Deus, se eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou dizendo que Jesus é Senhor não só do meu coração, não só da minha vida física e espiritual, mas Jesus é o Senhor de tudo. Aliás, alguém já disse que há muitas pessoas que se convertem a Jesus, mas não converte o seu bolso, não converte a sua carteira, não converte as suas finanças, não converte o seu patrimônio. E nós entendemos à luz do Novo Testamento que quando nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós devemos também converter com a nossa vida todos os aspectos materiais da nossa vida. Então nós entendemos que o dízimo é uma devolução espontânea. E por que dízimo? Porque 10% de tudo aquilo que Deus nos dá. Agora eu queria ressaltar que no Novo Testamento a ênfase não é pela legalidade do dízimo, não é pela lei do dízimo. Jesus Cristo, ele em nenhum momento discordou do dízimo, mas ele enfatiza as bênçãos de muito mais do que o dízimo. Como eu acabei de dizer, se Jesus é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor de tudo. Ele não é o Senhor só de 10%. Ele é o Senhor de todas as minhas finanças. Aliás, estava conversando com o pastor Barcelos nos bastidores antes de começar o programa, e a experiência dele é idêntica à minha, de que quando eu me converti, imediatamente, na época do meu batismo, em agosto de 1980, o Espírito Santo colocou no meu coração de dar todos os meses 20%, sendo 10% correspondente àquele mês, e eu poderia dizer o dízimo retroativo. Então comecei a dar dízimos retroativos ao tempo da minha conversão. E olha, foi uma bênção muito grande, porque como diz a palavra de Deus, quando a gente dá com alegria as coisas de Deus, ou seja, devolvemos para Deus aquilo que é de direito dele, entre outras coisas, as nossas finanças, nós somos muito abençoados, e eu não tenho do que me arrepender de, ao longo desses 16 anos de vida cristã, de consagrar ao Senhor todo mês os dízimos e as nossas ofertas. E a gente vai perceber que é muito mais abençoado aquele que, além dos 10%, ainda dá muito mais nas causas de Deus, na igreja, e com o objetivo de alcançar o mundo todo para o Senhor Jesus. Essa questão das bênçãos, o pastor Botelho, até que ponto o dízimo ele abençoa a vida da pessoa? Nós encontramos a narrativa de abertura das janelas dos céus e derramamento de bênçãos sem medida. Ou seja, seriam todos os setores da vida da pessoa, pastor? Eu acredito que sim, tendo em vista que a palavra de Deus ela é irrefutável, não é? Se ela dá aqui, ela liga a este pagamento, ou este ofertório do dízimo, a promessas, naturalmente Deus vai cumprir. Eu acredito que esta promessa de Deus, ela abrange não somente na área material, mas principalmente na área espiritual, porque no momento que nós cumprimos a palavra de Deus, a maior bênção que vem é uma bênção espiritual, porque nós estamos sujeitos à palavra do Senhor. Então a bênção espiritual vem em primeiro lugar. E evidentemente que a bênção material vem seguindo essa bênção espiritual. Então é uma bênção, não é? Talvez no tempo da lei, para uma conscientização do povo, tenha se colocado em termos de jugo, não é? Mas para nós, cristãos, isso é um prazer de darmos o dízimo ao Senhor, ou devolvermos o dízimo ao Senhor, pagarmos o dízimo ao Senhor, de tal forma que isso se torna uma bênção em todas as áreas. Acredito dessa forma. Bem, como dar o dízimo corretamente, pastor Barcelos? O dízimo é de tudo que vem às mãos, como é que é isso? Eu gostei muito da conotação do pastor, nosso querido pastor João Gonçalves, viu?
no lugar de dizer dar o dízimo ou pagar o dízimo, viu? Devolver o dízimo. Porque de fato nós estamos apenas devolvendo uma parte pequena, a 10ª parte daquilo que nós recebemos de Deus. E eu estava conversando com ele, com o pastor João Gonçalves ainda há pouco, como é que o Satanás embota, talvez o Satanás nem tenha a culpa, coitado, viu? Eu acho que às vezes é só o egoísmo da gente mesmo, viu? É a ganância. A pessoa quando ganha pouco, o pastor João Gonçalves, o pastor Eduardo, né? Eduardo? Isso. Pastor Eduardo, a pessoa quando ganha pouco, ele paga o dízimo sem dificuldade nenhuma, viu? Ele ganha 100 mil reais, viu? Paga os 10 mil reais por mês. Mas aí vai aumentando, e coisa, quando ele ganha 1 milhão, viu, para dar 100 mil cruzeiros de dízimo, viu, aí ele acha, mas é muito dinheiro. Ele não olha os 900 mil reais que ficaram em favor dele. Viu? Pois bem, mas isto daí é uma cilada maligna para a pessoa ficar sempre sujeito àquele gafanhoto cortador, destruidor e coisa, porque quanto mais o indivíduo encolhe a mão para Deus, viu? Menos bênção ele recebe. Mão fechada não dá, mas também não recebe. Não recebe. Tem a história que eu li, muito interessante, de uma criança que meteu, filho de gente rica, viu? O cara tinha andado lá pela China e comprou um vaso chinês, um vaso de porcelana da dinastia Ming, uma coisa caríssima e coisa, viu? O menino, por arte de não sei de quem, meteu a mão lá dentro do jarro, viu? E não conseguia tirar a mãozinha lá de dentro do jarro, viu? Ai, vai, chama e coisa, aí chama a vizinha, e o menino chorando, ai, não sei o que, coisa, não, o jeito que tem é quebrar e coisa, não quebra não, pelo amor de Deus, a mãe fala, o que a gente vai? Telefona, chama o médico e não sei o que, e coisa. Aí quando chegou lá uma criatura lá e disse, mas meu filho, por que você meteu a mão aí dentro? Ele disse, não, a minha moedinha, e coisa, minha moedinha, tinha caído uma moeda lá, um níquel lá dentro do jarro. E ela disse assim, experimente soltar a moedinha, viu? Depois a gente vira assim o jarro, a moedinha cai e você pega. Aí ele soltou. Quando ele soltou a moedinha, viu? Abriu a mão e a mão saiu. E se salvou aquele jarro. Tem gente querendo reter aquilo que é de Deus, viu? É um desastre para a sua vida, viu? Abra as mãos para o trabalho do Senhor. E ele diz, fazei prova de mim, se eu não abrirei as janelas do céu e não vos dê uma bênção tal que vos provenha dela maior abastança. Aliás, pastor Eduardo, só também contribuindo com essa pergunta que o pastor fez ao pastor Barcelos, tem muitas pessoas que nos consultam, pastor, eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido que eu ganho? Eu costumo dizer com muita sinceridade, só a pergunta já vem ali um pouco de desonestidade. Dar o dízimo do bruto ou do líquido? Você recebe um salário, digamos aí, de R$500, então a pessoa vem e fala assim, pastor, eu tenho que primeiro deduzir todos aqueles descontos que vem em folha? Não, os descontos são benefícios. Se são benefícios, são bênçãos. Por exemplo, a pessoa fala assim, mas é imposto. Mas o imposto traz benefícios. Então eu entendo que a pessoa que tem um bom coração, que é dirigida pelo Espírito Santo, ela nunca vai se ater a esses detalhes, ela sempre vai dar mais do que é solicitado, porque sempre há bênção em contribuir com as coisas do reino de Deus. Bem, logo após o intervalo, a gente vai trazer aqui uma questão que está gerando um pouco de polêmica entre o meio evangélico. Foi o encontro do líder batista com o Papa, diz a matéria do Jornal do Brasil. Representante de 100 milhões de religiosos em todo o mundo, pastor Fanini, se oferece para mediar conflitos entre católicos e ortodoxos. E ele diz o seguinte, o pastor destaca que, ao contrário das igrejas evangélicas, que fazem muito dinheiro cobrando dízimos de seus fiéis, na fé batista, as contribuições financeiras são voluntárias e os serviços religiosos, casamentos, batismos, funerais, gratuitos. Logo após o intervalo, a gente volta comentando essa matéria aqui no Espaço Evangélico. Neste domingo, Sessão Família, 2h15 da tarde,
Um homem arrisca a própria vida para libertar os hebreus da escravidão. O Senhor Deus ordenou que liberte meu povo. Moisés. E logo depois... Se quisermos ser uma nação, temos de ter um só pensamento, um coração e um Deus. Para manter viva a fé de seu povo, ele parte em busca das leis de Deus. Os 10 Mandamentos. Sessão Família. Neste domingo, 2h15 da tarde. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Bem, nós voltamos com o Espaço Evangélico deste sábado. Para você que está aí, está sintonizando agora na Record, os temas de hoje, dízimos e ofertas. Daqui a pouquinho falamos sobre o evolucionismo, a evolução do ser humano, a evolução das espécies. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero trazer aqui à baila, no nosso tema, aqui na nossa sala desta manhã, a questão destacada pelo pastor Fanini, pastor da Aliança Batista Mundial, que no seu encontro com o Papa diz à imprensa o seguinte: o pastor destaca que, ao contrário das igrejas evangélicas, que fazem muito dinheiro cobrando dízimos de seus fiéis, na fé batista, as contribuições financeiras são voluntárias e os seus serviços religiosos também gratuitos. Pastor João Gonçalves, eu queria que o senhor comentasse sobre essa matéria. Pastor Eduardo, em primeiro lugar, com todo o amor e respeito que eu tenho ao pastor Fanini, e eu que vim de 16 anos de história da Igreja Batista, me causou perplexidade ele, segundo a matéria, intermediar uma negociação entre católicos e ortodoxos. Eu entendo que ele, como pastor batista, presidente da Aliança Batista Mundial, ele deveria, em primeiro lugar, estar intermediando uma questão entre batistas tradicionais com batistas renovados, porque ainda há uma questão não resolvida entre esses dois segmentos. Talvez intermediando uma negociação entre batistas e pentecostais, por exemplo, da Assembleia de Deus, no sentido de uma maior afinidade de trabalho entre batistas e a Igreja Universal do Reino de Deus, no sentido de que nós, corpo de Cristo, Igreja do Senhor Jesus, nos unirmos em uma concentração de esforços para a evangelização mundial. Porque a matéria também, tive a oportunidade de ler, diz que, bem claramente, segundo a matéria, segundo a forma com que foi apresentada, como que dizendo palavras dele, ele estaria concentrando esforços com a Igreja Católica para a evangelização mundial. Isso eu confesso, por irmão, que me causou perplexidade. Agora, em relação aos dízimos, a Igreja Batista realmente ela tem um trabalho bastante forte na questão da conscientização dos dízimos. Existe uma variante, já que a Igreja Batista ela é regida por um governo democrático, então não existe uma imposição de cima para baixo. Existe uma orientação e tudo sempre procurando respaldar pela palavra de Deus.
Mas como eu já disse, eu fui da Igreja Batista durante vários anos, durante 16 anos, eu me converti na Igreja Batista. Aliás, eu louvo a Deus pela primeira Igreja Batista do Brás, onde eu me converti, onde eu fui batizado, primeira Igreja Batista de São Paulo, onde eu fui consagrado pastor. Tenho um amor muito grande à membresia dessas igrejas, aos pastores de lá, mas o que eu queria ressaltar é que existe uma certa variante. Vou dar um exemplo. Existem igrejas batistas em que colocam na porta da igreja, em algum determinado lugar, um edital mostrando os que são dizimistas, os que não são dizimistas. Eu entendo, e graças a Deus nas igrejas por onde eu passei me parece que não há isso, mas eu sei que a igreja é assim, que isso é uma forma de impressionar as pessoas a serem dizimistas. Eu entendo pela palavra de Deus que as pessoas devem contribuir de uma forma espontânea e dirigidas pelo Espírito Santo. À medida em que a pessoa tem consciência de que Jesus é o Senhor, então ela deve contribuir. Mas eu não concordo com algumas expressões radicais, no sentido de que a igreja no meio evangélico que tenta se beneficiar por esses ensinamentos da palavra de Deus no que concerne a dízimos e ofertas. Eu me lembro agora também da frase de um dos mais famosos personagens do meio batista evangélico do mundo vivo ainda hoje, o reverendo Billy Graham, lá dos Estados Unidos, grande evangelista, e ele diz o seguinte, uma frase muito sábia, ele diz que a salvação é de graça, é pela graça do Senhor Jesus, ou seja, quando nós cremos em Jesus somos salvos. Mas o discipulado custa tudo que nós temos. Eu acho tremenda esta afirmação do querido pastor Billy Graham. A salvação verdadeiramente é de graça, mas para vivermos com Jesus custa renunciar tudo, principalmente os aspectos materiais da nossa vida. Então eu entendo que a Igreja Batista tem ensinado ao longo de séculos a verdade sobre o dízimo, mas há uma variante entre uma e outra igreja por causa do princípio democrático pelo qual é regido a Igreja Batista. Pastor Botelho, diz o jornal, o pastor destaca que, ao contrário das igrejas evangélicas, que fazem muito dinheiro cobrando dízimo de seus fiéis, na fé batista é diferente. Você achou essa colocação feliz, pastor? Eu acredito que não. Haja vista que o fato de trazermos o dízimo para a casa do tesouro é uma ordem divina, correto? Então é necessário que a gente tenha uma conscientização, não é alguma coisa que seja cobrado, mas sim uma conscientização do povo. Na minha igreja, por exemplo, nós, o pastor Sócias, que é o pastor presidente, eu como vice-presidente e como pastor da igreja, nós batemos nessa tecla, porque é uma maneira do povo ser abençoado, não uma cobrança. Tá certo? Não uma cobrança, mas uma conscientização daquilo que a palavra de Deus estipula, daquilo que a palavra de Deus coloca. Então, no momento em que eu cumpro esta palavra, eu recebo bênção. Claro, a igreja não está aqui no mundo para enriquecer, de forma alguma. A igreja está aqui para realizar os projetos de Deus. E para realizarmos esse projeto de Deus, nós precisamos de dinheiro, precisamos de bens. Né? A igreja, então, precisa dinamizar este dinheiro. E como é que nós vamos dinamizar? Nós vamos dinamizar levando esse dinheiro para realizações dos projetos do reino de Deus. É isso que nós precisamos ter atenção. Não podemos realizar nada sem a parte financeira, não é verdade? Então é preciso que a gente tenha essa consciência que quando nós investimos, quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós estamos investindo no reino de Deus, para ganharmos almas para Jesus, e isso é o maior investimento que o ser humano pode fazer. Bem, nosso amigo pastor já está ali com a Bíblia aberta ali, eu queria saber quais são as considerações dele a respeito dessa matéria, pastor. Eu lamento muito que o pastor Fanini tenha feito, se é que ele fez, a gente não sabe nunca, porque às vezes o repórter distorce um pouco, viu? É penoso para mim acreditar que o pastor Fanini tenha feito uma distinção entre batistas e igrejas evangélicas, porque, afinal de contas, é uma inverdade histórica de que os batistas atuais não descendem do movimento de Lutero. É uma inverdade histórica. Os anabatistas, de fato, eles
era uma seita antes de Lutero, mas era uma seita tão cheia de heresia também, que se nós fôssemos atribuir aos batistas, ou se os batistas de hoje fossem proceder como os anabatistas daquele tempo, eles eram considerados na mesma classificação das testemunhas de Jeová. Viu? Então tinha gente que batizava por imersão e coisa, e continuou. E na realidade, Lutero não inventou coisa nenhuma. Lutero e todos os chamados, apelidados protestantes, que o nome de protestantes veio do protesto que os partidários de Lutero fizeram contra a condenação de Lutero. Eles protestaram contra aquilo. Então todo mundo que pensava igual ou parecido com Lutero ficou sendo apelidado de protestante. Viu? Mas na realidade nos agrada mais o nome de evangélicos. Aliás, aí está, igrejas evangélicas. E não há igreja evangélica que eu conheça, que obrigue ninguém a pagar dízimo. Não. Os adventistas do sétimo dia são muito rigorosos, viu? Especialmente porque eles são muito zelosos da lei, coisa, viu? E tem aquilo da lei como mas não é obrigatório, viu? Também as igrejas batistas, há igrejas batistas cujos membros, para serem membros da igreja, eles tacitamente têm de ser dizimistas. Mas eu não tenho notícia de alguém que tenha sido disciplinado, cortado de comunhão, porque não pagou o dízimo. Então a oferta, a palavra oferta já está dizendo, a pessoa oferece e dá se quiser, viu? Não é obrigatório. Viu? E ainda mais uma coisa que é preciso que se diga aqui. O dízimo é uma coisa adotada, disciplinada e exercida pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Romana tem os católicos romanos, tem os seus dizimistas. Então não há essa distinção aí que essa reportagem procura fazer. Que, aliás, pastor Barcelos, só me permite uma colaboração também prazer. nesse sentido, é que antes da reforma, aliás, uma das coisas que objetivou a reforma foi exatamente o aspecto da venda de indulgências, ou seja, que as pessoas seriam salvas, receberiam a graça se pagassem tanto por isso ou por aquilo, inclusive pelo perdão dos pecados. Então tinha pecado que tinha determinados valores. Eu me lembro quando eu fiz teologia que a história mostra largamente vários fatos em que as pessoas elas pagavam por determinados, para o perdão de determinados pecados, que consistiu na chamada teologia da indulgência, pagar por tal e tal pecado. E o que eu quero ressaltar é o seguinte: com o término dessa heresia chamada indulgência, a Igreja Católica veio então a investir mais pesadamente na questão do dízimo. Tanto que hoje, eu li uma matéria num dos jornais seculares pouco tempo atrás, de que uma das fortes receitas da Igreja Católica hoje também é o aspecto do dízimo, que é ensinado amplamente dentro das paredes da Igreja Católica. Agora, pastor João Gonçalves, acusa a Igreja Universal de enfatizar muito essa questão do dízimo, da oferta. O senhor conhece algum trabalho que peça oferta, que peça dízimo também nessa forma usada? Não, eu conheço muitos. Aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade de estar aqui com o pastor Eduardo, neste programa, no Espaço Evangélico, para dizer, nós estaremos agora em dezembro e janeiro lá com o Morris Cerulo, pastor Morris Cerulo, na conferência Voz dos Profetas, conferência mundial, que será de 2 a 5 de janeiro, lá em Anaheim, na Califórnia. Estaremos levando um grupo, quem quiser ir conosco está convidado. E eu costumo dizer, eu estive lá com ele em julho, que eu desconheço uma pessoa que seja tão especialista em pedir oferta como o Morris Cerulo. Até uma brincadeira que se convencionou lá em julho agora deste ano, lá nos Estados Unidos, na Conferência Mundial do Morris Cerulo, é que ele deve ter feito algum cursinho com a Igreja Universal. Ele deve... o bate-papo geral dos brasileiros era esse. Nós estávamos num grupo de quase 100 brasileiros e a conversa nos bastidores era essa. Eu acho que ele aprendeu na Igreja Universal. Mas o que eu queria ressaltar sobre o pastor Morris Cerulo é que ele é uma das pessoas que tem investido pesado em pedir oferta, porque nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que existem bênçãos prometidas por Deus no fato de darmos dízimos
e ofertas. Aliás, eu queria rapidamente dizer alguma coisa que eu penso, à luz da palavra de Deus, sobre dízimo. Deus instituiu o dízimo para alicerçar a nossa confiança nele. Ou seja, se você não crê que Deus tem poder de te abençoar quando você dá 10%, como é que você pode evidenciar a sua fé em Deus? Se você não crê que você dando 10% de contribuição para a causa evangélica, para a expansão do reino de Deus, como é que você vai evidenciar de uma forma prática e clara que você verdadeiramente confia em Deus? Se você, nesse sentido, desconfia que Deus não vai te abençoar quando você dá o dízimo, a oferta, como é que você vai evidenciar que você verdadeiramente crê em Deus? Aliás, a palavra de Deus diz lá, já foi citado aqui, Malaquias 3, de 8 a 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E mais embaixo diz assim, e eu repreenderei o devorador. Nós entendemos à luz da palavra de Deus que quando nós damos o dízimo, Deus mesmo está repreendendo o devorador das nossas finanças. Eu costumo dizer que quando uma pessoa não é fiel a Deus no dízimo, ela pode chamar a pessoa com maior fé em Deus neste mundo para repreender devorador de finanças, para repreender o consumidor das finanças, que não vai adiantar, porque a palavra de Deus é clara. Se nós trazemos os dízimos, ele repreende o devorador. Por outro lado, se não somos fiéis a Deus no dízimo, ele não repreende o devorador. E a diferença em relação à oferta, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Aquele que semeia muito, muito também ceifará, porque o mesmo Deus que dá semente ao que semeia também multiplicará a sua semente. Eu costumo dizer que a oferta, ela tem, entre outros aspectos, como objetivo, ela serve como um adubo nas questões financeiras. Ou seja, você além do dízimo, da oferta, então Deus começa a fazer milagres na sua questão financeira. Porque ali diz claramente que quando nós trazemos, além do dízimo, as ofertas, o mesmo Deus que dá semente ao agricultor, ele também multiplicará a sua sementeira. Não diz assim, multiplicar no sentido de que você dá 1, recebe 2, dá 2, recebe 4, mas é muito mais do que isso. Eu tenho muitas experiências. Sobre Morris Cerullo, nessa última conferência que eu tive, ele fez um apelo para a evangelização dos judeus. Ele está escrevendo um livro, já deve ter concluído, ele é judeu, e ele tem um amor, uma paixão muito grande pelo judeu. Ele diz que ele tem uma responsabilidade de evangelizar os judeus. E ele escreveu um livro, apresentando o Messias para os judeus. Ele disse, olha, eu quero colocar este livro, que eu apresento à luz da palavra de Deus, Jesus como Messias de Israel, eu quero colocar esse livro em cada lar dos judeus, lá de Israel. Então ele pediu uma oferta, e eu já havia dado a oferta a semana inteira, foi de segunda a sexta. E eu senti no coração, fui tocado pelo Espírito Santo, de dar então uma oferta que era maior do que todas as ofertas que eu havia dado a semana inteira. E o que eu queria dizer para o nosso querido telespectador, que Deus é fiel e Ele tem poder de criar mecanismos no reino espiritual para multiplicar as nossas finanças. Então eu entendo, é importante pastor, que se diga isso, pastor, porque muita gente vê o pastor longe dessa questão de dar dízimo e oferta. O senhor está falando que é um ofertante. Não, sem dúvida. Aliás, sou mais do que muitos pastores que tem por aí. Por isso que eu estava falando com o pastor Barcelos nos bastidores, que eu não sou uma pessoa que advoga muito a teologia só do dízimo. O dízimo é 10%. Mas eu entendo por experiência própria que quanto mais nós damos para a causa de Deus com sinceridade, não por constrangimento, porque naquele texto, 2 Coríntios capítulo 9, diz assim, não por constrangimento ou por pressão, não devemos ser pressionados a dar nada para Deus, mas aquele que dá com alegria, com espontaneidade, com motivação correta, esse será ricamente abençoado, seja na Igreja Universal, seja na Igreja Batista, seja na Assembleia de Deus, seja por onde for, seja na conferência do Morris Cerullo, por onde nós passarmos. Se nós damos generosamente, com fidelidade e sinceridade, nós somos abençoados. Eu costumo dizer que eu desconheço uma pessoa que é fiel a Deus no dízimo e na oferta, que continue vivendo na miséria. A palavra de Deus diz claramente no Salmo 37, 25, o salmista Davi diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E rapidamente, pastor Eduardo, contar a minha própria experiência.
Eu sou filho de um fazendeiro, meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 4 meses. A minha família perdeu todo o patrimônio do meu pai, ele tinha negócios em São Paulo, no estado do Mato Grosso e no Paraná. E quando ele faleceu, nós perdemos tudo. Pois bem, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, em 1980, que eu comecei a dar os dízimos e as ofertas, olha, o que Deus já me deu, não há como aquilatar os valores materiais, mas sobretudo, como disse muito bem o pastor, os valores espirituais, sobretudo a vida eterna, que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Pois não, pastor Barcelos? Pois não. O senhor queria acrescentar alguma coisa? Não, eu queria dar o assentamento bíblico para nós devolvermos o dízimo no período da graça. Isso terá algum assentamento. Muita gente questiona, onde é que está no Novo Testamento? Onde é que está no Novo Testamento? No Novo Testamento não tem isso. E eu vou satisfazer a curiosidade de muitas pessoas que questionam sobre isso, viu? Aqui em 1 aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, daqui é a Bíblia Sagrada, olha lá. Bíblia Sagrada. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16. Dá para... olha aí, ó, focalizou. Eu vou ler ali na televisão, olha. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Muito bem. Então, nós vimos aqui uma coisa muito interessante. Isso que Paulo está dizendo não é só para a igreja de Coríntios. Ele já tinha ordenado as igrejas da Galácia, toda aquela região superior, Esmirna, Laodiceia, Pérgamo e Filadélfia, todas aquelas Tarsis e outras coisas, tudo que agora está lá na Turquia, viu? Agora, recentemente, faz uns 2 meses, nós andamos por lá e eu fiquei agradavelmente surpreendido com tudo aquilo ali que nós vimos. Pois bem, então, lá nas igrejas da Galácia, ele já tinha ordenado que se fizesse o seguinte: no primeiro dia da semana, e aí vai uma conotação de que o primeiro dia da semana já era um dia de importante reunião, talvez a maior reunião dos cristãos nos tempos apostólicos. Haja vista que no capítulo 20 de Atos, no versículo 7, nós vemos que Paulo, depois de ter passado uma semana toda em Troas, deixou para partir o pão, a reunião da Santa Ceia, foi no primeiro dia da semana. Desmistificando essa questão do sábado, então... exatamente por causa disso. O primeiro dia da semana, o sábado é o dia dos judeus, viu? Todo judeu tem a obrigação de guardar o sábado, até é um mandamento perpétuo lá para eles. Mas o domingo é que é o dia do cristão. O sábado foi instituído em homenagem à criação do mundo, é uma comemoração de Deus. Mas esse mundo que Deus criou, com tanto amor, com tanta perfeição, veio a perder-se. E Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa obra de Jesus Cristo custou, viu, muito tempo. Muito tempo. A gente pensa que foram só 33 anos. Não foi isso, não. Desde que o homem caiu, que Deus ficou madrugando e enviando profetas e coisas. E Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, ele chega a declarar, depois que criticaram Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha mandado um aleijado que ele curou, levar a cama. Aí ele disse, não é lícito levar a cama no dia de sábado. De fato não era. Quem até apanhar lenha no dia de sábado, a pessoa foi gente apedrejada no Antigo Testamento. 2 homens foram mortos como castigo porque tinham apanhado lenha no dia de sábado. Então os fariseus tinham razão nisso. O sábado era uma coisa rigorosíssima. Pois bem, mas Jesus Cristo tinha mandado, e ele foi e alegou isso. Não, o homem que me curou é que mandou levar a cama. Aí foram interpelar Jesus sobre isso. E a resposta de Jesus é uma resposta que dá para a gente ficar assim, obstúpido, admirado. Viu?
Ele disse, olha, meu pai trabalha até agora, isto é, não cessa de trabalhar, e eu trabalho também. Então o trabalho pela redenção da humanidade foi muito longo, viu? E foi coroado com a morte de Jesus e pela ressurreição. A ressurreição é uma coisa importantíssima para o cristianismo. São Paulo chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e vós ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é o acontecimento mais importante em toda a história desse cosmos, desta humanidade. Porque o próprio Paulo chega a declarar em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que Jesus Cristo é o Salvador de todo e qualquer ser que precise se reconciliar com Deus, na terra, debaixo da terra ou nos céus. Ele fala no plural. Então, se tiver, vamos supor, graça argumentante, somente para argumentar, vamos supor que tenha gente inteligente vivendo lá na galáxia de Hércules, de Andrômeda, de Escorpião, de não sei de quê. Ainda que tenha, só vai ser salvo por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o Salvador cósmico universal. E essa salvação da redenção eu ordenei na vida da galáxia, viu? Cada um foi entrar o poder, a sua capela. Eu não vejo isso, o pastor Belo, pastor Gonçalves, pastor Eduardo, não deixa ali uma vida de proporcionalidade. Ouçamos Jesus agora falar sobre essa questão do dízimo. Primeiramente, ouçamo-lo falar para os fariseus. Vamos ver se dá para focalizar aqui. Mateus 23, 23.